Oi, quinto ano, tudo bem? Estamos juntos para mais uma videoaula hoje de Geografia, tá? As páginas 357 até 367 de correção. Não são novas, nós não teremos, porque eu irei corrigir o final do capítulo 6. Então, a parte de Geografia acaba hoje. Vamos lá? Os principais tipos de transporte de carga no Brasil. Aí vem um gráfico, onde vocês vão observar o gráfico e preencher. De acordo com o gráfico, complete cada frase a seguir. A. O país que mais utiliza o transporte rodoviário é o Brasil. B. O país que mais utiliza o transporte ferroviário é a Rússia. C. O país em que o transporte ferroviário somado ao aquaviário e outros apresenta exatamente 50% da matriz de transporte é a China. O país que menos utiliza o transporte rodoviário é a Rússia. É o país que apresenta os transportes ferroviários e rodoviários de forma equilibrada é o Canadá. F. O país que apresenta a maior porcentagem de todas para o transporte aquaviário e outros, Estados Unidos. G. O país que menos utiliza o transporte ferroviário é o Brasil. H. O país que apresenta a menor porcentagem de transporte aquaviário e outros é a Austrália. Na 358 vem falando um pouco do transporte rodoviário, a gente já explicou isso para vocês, né? Aí nós vamos para 359, vem falando um pouquinho também da história do transporte, que eu já falei para vocês, e a 360 que nós vamos corrigir agora as atividades finais. Número 1. Você já parou para imaginar como os meios de transporte são essenciais em nossas vidas? Letra A. Quais meios de transporte você costuma usar para ir à escola? Aí é pessoal. B. Por que você usa esses meios de transporte? Também pessoal. E a C também é pessoal. Quanto tempo você leva para se deslocar para a escola utilizando meios de transporte? 2. As vias de circulação podem ser naturais ou construídas por pessoas. Observe as fotos e indique no espaço ao lado se é uma via natural ou construída por pessoas. Então, nós vamos olhar o desenho. O primeiro é o trecho de uma ferrovia no deserto da Califórnia, construída por pessoas. Barco em afluente do Rio Negro, é uma via natural. 361. O primeiro meio de transporte utilizado pelos homens foi o aquaviário. Então, aqui nós estamos vendo uma caravela e um Dakar Viking. Então, nós vamos ver as diferenças e semelhanças. Semelhanças, nós estamos vendo que os dois possuem velas e os barcos possuem casco. As diferenças, um tem remos, o outro não. Um tem mais velas e o outro não, o outro só tem uma. 4. O Brasil é um país que apresenta vários rios navegáveis. Pesquise como é o transporte por rios no país. Transporte hidroviário, que se chama. E onde vem sendo mais utilizado. Apresenta pouca representatividade e participação nos sistemas de deslocamento nacional, apesar do Brasil ter muitos rios navegáveis. Teria que ter bastante também grandes empreendimentos, estruturas de construção, né, também, como obras de correção e instalação de equipamentos. No entanto, na região norte do país, esse tipo de transporte merece muito destaque, porque lá tem muito, pois há muitas hidrovias na região. 5. Leia o trecho da música Maria Fumaça de Cleiton Cledir. Aí vem Maria Fumaça, vem o trecho da música. Qual meio de transporte é citado na música? O trem a vapor, conhecido aqui no Brasil como Maria Fumaça. Sublinhe os trechos da música que indicam isso. Então, vocês vão sublinhar seu foguista, bota fogo na fogueira, que essa chaleira, e mais embaixo, atraca-lhe carvão nessa lareira. Por que o autor da poesia está com pressa? Porque ele vai se casar. 6. A China testou recentemente uma
nova geração de trens maglev. Esse é um veículo que utiliza a levitação magnética para atingir a velocidade de até 600 km por hora. Quais as vantagens do trem como meio de transporte? São mais seguros, de baixo impacto ambiental, possuem um custo operacional de manutenção baixos, em relação à quantidade de carga que eles transportam, possui maior capacidade de carga em relação aos transportes rodoviários e aéreos, e além de percorrer grandes distâncias com baixo consumo de energia. Agora, na letra B, nós vamos ver as desvantagens desse meio de transporte. O que leva a maior utilização de meio, leva a maior utilização de outros meios que sejam mais rápidos. Os ferroviários apresentam baixa flexibilidade pela rigidez dos horários, bem como das limitações das extensões de malha férrea, ou seja, não tem possibilidade de percorrer outros caminhos. Então, a desvantagem, lendo aqui, são só duas. A baixa flexibilidade nos horários, porque eles têm horários certos para passar, e a limitação de percorrer outros caminhos, só vai percorrer os caminhos que os trilhos foram construídos. 7. Os automóveis mudaram bastante ao longo do tempo. Nós estamos vendo 2 automóveis. Quais foram as principais mudanças relacionadas aos automóveis? A descoberta de novos materiais, como o plástico e o aço, possibilitaram mudanças físicas nos automóveis, assim tornarem eles mais rápidos e seguros. Tem alto valor hoje em dia, né? E mais outras coisas que vocês queiram escrever. 8. Observe a imagem de uma campanha relacionada ao trânsito. Aí vem, qual o objetivo da campanha? A campanha tem como objetivo a conscientização de condutores de veículos em relação à segurança das pessoas. B, em sua opinião, a lei indicada é importante? E explique. Sim, né? Uma lei, essa lei é necessária para manter a ordem e a segurança no trânsito. Leia um texto, aí vem um texto. Sublinhe de vermelho no texto a principal faixa etária de que viaja de avião no Brasil. Então, de vermelho vai ficar entre 31 e 45 anos. B, sublinhe de amarelo os principais motivos que levam as pessoas a viajar de avião. De amarelo vai ficar a trabalho ou a estudo. Vocês vão sublinhar de amarelo. Sublinhar agora de verde o meio de transporte que as pessoas costumam utilizar para se deslocar pelo Brasil quando não fazem esse deslocamento por avião. Agora de verde. Aqui, ó, vocês vão sublinhar carro. Sublinhe de azul, agora azul, os motivos que levam as pessoas a viajar de avião na região Nordeste. De azul. Lazer. Qual o meio de transporte mais utilizado no Brasil? Rodoviário. Leia as afirmativas e marque com os X as corretas, primeira e última. E 12, agora corrija as frases falsas, tornando-as verdadeiras. O meio de transporte ferroviário é o mais utilizado no Brasil, país de grande extensão territorial. Não. O transporte ferroviário é o segundo mais utilizado no Brasil. O transporte aquaviário se desenvolveu antes do ferroviário e do rodoviário. Não. O transporte aéreo é muito usado para transporte de cargas por causa do baixo custo. Não. O transporte aéreo é pouco utilizado para transporte de cargas, pelo alto custo que ele tem. Venho relembrando meios de transportes, tipos, vocês vão escrever aquaviário, terrestre e aeroviário. Não precisa estar nessa ordem. Tipos de transporte de carga no Brasil. Primeiro lugar, rodoviário. Segundo lugar, veio ferroviário. Terceiro lugar, aquaviário. Quarto lugar, dutoviário. E quinto lugar, aeroviário. Aqui vocês, pessoal, vocês que vão preencher, eu aprendi vou marcar X, onde vocês querem marcar. E nós aqui chegamos no final
da parte de geografia, tá? Chegamos no final. Então, a parte de geografia acabou do livro 2, ok? Beijos, beijos, beijos.